Eu dei essa cidade a vocês para que vocês venham e ensinem a palavra da fé que libertará o meu povo. Assim disse o Senhor, no ano de 2009, ao casal Jaelson dos Santos e Cida Claudino. Nascia então, ainda que apenas nos corações desse casal, a Igreja Verbo da Vida em Parnamirim, que 4 anos mais tarde abriria suas portas numa das principais avenidas da cidade. Em janeiro a gente se mudou de 2013. E depois que a gente chegou na cidade, só começamos a seguir a direção do Espírito, né? Muitos desafios, né? Um povo novo, uma cidade nova, não tinha dinheiro, mas a gente tinha uma visão, a gente tinha uma palavra da parte de Deus. E a gente foi trabalhando, se esforçando, servindo ao Senhor, foi chegando pessoas, né? Se juntando com a equipe que a gente já tinha, e as coisas foram acontecendo. Foi em março de 2013 que o Senhor mostrou ao pastor Jaelson, junto ao seu pastor auxiliar, Antônio Lira, onde seria o local para iniciar a obra. Foi resposta de oração, né? A gente andou muito dentro dessa cidade, a gente via vários lugares, vários prédios, né? Mas a gente tinha aquela percepção, não é aqui, não é aqui. Aí eu, juntamente com o pastor Antônio, a gente procurando, né? O pastor Antônio já morava aqui, já estava comigo desde os grupos familiares, né? Tem uma mão na roda, né? Pegou junto mesmo conosco com essa visão, ele e a Adriana, e outros também que foram chegando, né? E eles abraçaram mesmo isso aí. A gente começou a andar aqui dentro da cidade, procurando um prédio. Aí a gente passou aqui na esquina do lado, aí a gente viu esse galpão. Era um galpão abandonado, fechado, que era usado para política. Aí a gente não tinha placa de aluga, a gente começou a procurar algum corretor, se conhecia, a gente conhecia um corretor, disse, não, aí está para alugar, porque eles não querem colocar placa, mas você está com a chave aí? Tá, pronto. Quando ele veio, que trouxe a chave, que abriu, que a gente entrou, pronto. Aí veio aquela percepção, é aqui. Paz e alegria. Paz e alegria. Chegaram irradiantes, achamos o lugar. Aos olhos naturais, era um galpão de acabamento grosseiro, sem beleza alguma, e grande demais para apenas 12 pessoas, que era o total de membros da igreja. Porém, no espírito havia paz e alegria, havia também uma palavra, uma direção de Deus, uma visão de que o Senhor transformaria aquele local sem forma e vazio na maior igreja de Parnamirim. Um começo muito difícil, porque a gente, muitas vezes, o aluguel, a gente tirava dinheiro do bolso para pagar o aluguel, para completar o aluguel. Né? Se dando aula, né? Com o professor do Rema, o dinheiro da oferta dela, a gente comprava bacia, balde, papel higiênico, material de limpeza. Então, o dinheiro daquela tinha, a gente investia tudo aqui dentro. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós tínhamos que crer para o sustento pessoal, para o sustento da obra. E quando nós alugamos o prédio, nós éramos 6 casais, então logo 2 deles saíram porque não concordaram. Como eu falei, o prédio era muito grande, então eles achavam, para que um prédio desse tamanho? Mas ele já tinha a visão de que a gente tinha que estar num lugar grande porque ia crescer logo. Então, já que ia crescer logo, para que tá mudando de prédio? Então, tá difícil agora, mas vai crescer rápido, e quando crescer rápido, já estamos no lugar certo. Que a gente pensou mesmo assim, não desistir da obra, mas a gente pensou em entregar para o ministério. A gente chegou e até procurar, nós procuramos Guto juntou lá alguns com ele, e a gente quis entregar a obra, e graças a Deus pela liderança de Guto. É nessas horas que um bom líder faz a diferença. E ele disse, não. Olhou para mim e disse, rapaz, tu tem convicção, foi lá que Deus te plantou? Eu digo, foi. Ele disse, se foi lá que Deus lhe plantou, então é lá que você vai ficar. E aqui na igreja ninguém nunca soube. A gente foi, voltou, e o povo tudo animado, nem imaginando o que estava acontecendo. Porque realmente tem coisas que só o líder tem que carregar.
Esse é o lado ministerial, esse é o lado desconfortável do chamado de um líder. Tem muitas dores que a gente passa só entre a gente e Deus para poder preservar justamente o povo, o rebanho. Foi um tempo de muitos milagres, foi muito sobrenatural. Muito sobrenatural. Depois dessa conversa com o Guto, não teve mais dificuldade que viesse nos desanimar. Não. Depois dessa, a gente decolou mesmo, a gente rompeu. As coisas aceleraram, começou a chegar gente, estratégias. A gente recebeu oferta de fora para fazer a fachada. Então outras pessoas chegaram e começaram a pegar junto com a fé. No começo era só a gente, né? Com a linguagem da fé. E as pessoas sem entender muito. Mas depois que elas foram vendo as coisas acontecendo pela confissão, por chamar, então elas começaram a se envolver. Com o passar dos anos, Deus acrescentou não só recursos materiais, mas principalmente vidas. Homens e mulheres que agarraram firme a visão que Deus deu à liderança. A família Verbo da Vida em Parnamirim só cresceu. Milhares de pessoas foram alcançadas e impactadas pela mensagem da fé. Centenas entregaram a vida a Cristo e foram batizadas no Espírito Santo. Inúmeras curas milagrosas, casamentos restaurados e multiplicações nas finanças das famílias. Então a gente começou a crer, a chamar a existência, né? Microfone veio, músico veio, violão veio, bateria veio, né? Reforma veio, a gente chamou. Cada coisa que chegava era uma festa. O primeiro microfone, uma festa. Que alegria. O primeiro músico que chegou, uma festa. Nossa, uma festa. E Deus foi agregando pessoas, né? O ar-condicionado era uma coisa tão distante. A gente não tinha ideia, de repente aquele rompimento. O teto para botar na igreja, meu Deus do céu, quando a gente botou o teto, virou, aí postamos uma foto no Face, eu acho que, meu amigo, o povo quase perdeu o juízo. O nosso maior desafio, né, o ano passado, foi em 2018, foi construir esse auditório. Rapaz, foi uma coisa assim, fora do normal. Mas dentro de 4 meses o auditório estava todo pronto, todo construído, cadeiras acolchoadas, tudo assim. Então, Deus foi agregando pessoas leais, fiel, pessoas com o coração na obra, foi trazendo casais maravilhosos que a gente tem hoje aí dentro da nossa igreja, que nos serve. E nisso foi surgindo, né? As coisas foram acontecendo e a gente tem, o que nos deixa mais alegre é o que a palavra está fazendo na vida do povo, na vida de pessoas. A Igreja Verbo da Vida em Parnamirim, desde o seu nascimento, imprimiu uma marca: a sua visão de excelência em tudo o que faz. Rapidamente, a Igreja de Crianças nasceu, uma organizada estrutura de salas climatizadas, dividindo as faixas etárias desde o berçário, além de playground e secretaria. Tudo aos cuidados de professores treinados, sob a supervisão de pedagogas. Outro importante avanço foi a construção do auditório Luiz Augusto Emery, anexo à igreja, onde são realizadas as programações destinadas especificamente ao público adolescente e jovem. Toda essa estrutura também possibilitou a chegada do Centro de Treinamento Bíblico Rema e do curso de oração, 2 grandes presentes à cidade de Parnamirim. Mas não parou por aí, pois 2022 será a vez de receber Escola de Ministros Rema, que capacitará homens e mulheres de Deus a ingressarem nos seus chamados ministeriais. Cada desafio que a gente teve, todos eles veio superados, não foi só um. Todos eles, a chegada do Rema, por exemplo, foi um gigante assim que a gente venceu e a gente fez a cultura dentro da igreja, das pessoas crerem junto com a gente, declarar, amar o Rema, chamar o Rema. Então, no dia que foi anunciado que o Rema estava liberado, meu amigo, para a gente foi um dia histórico. De repente, a gente estava assistindo uma conferência de ministros do Sudeste e lá foi anunciado
as escolas aprovadas para aquele ano. Meu Deus, chega me arrepio de novo. Aí de repente fala, não, Parnamirim. As aprovadas para o próximo ano. Eu quero te adiantar algumas que já estão aprovadas aqui para vocês se animando junto com a gente. Não é ainda a lista final, existem algumas que estão em processo, mas eu queria que você se animasse conosco, amém? Vamos ter rema em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Vamos ter rema em Parnamirim. Só que muita gente da igreja estava assistindo porque a gente saía dizendo, olha, está tendo uma transmissão. Aí todo mundo ficou vendo ao mesmo tempo. Oxe, o pessoal parou de trabalhar, a gente correu aqui para a igreja, a gente decretou feriado. O Verbo da Vida Parnamirim vem sendo porta de acesso para ministros renomados, cheios do Espírito e da Palavra, edificarem a igreja com seus dons. E com um calendário anual repleto de programações poderosas, o que não faltam são reuniões cheias de unção e mover do Espírito. Com um destaque especial para a Conferência de Homens e Mulheres, um dos maiores eventos anuais da igreja local. Que todo início de ano tenha abençoado e transformado vidas. E o que falar do Departamento de Assistência Social? Sempre ativo e operante, abastecido por uma membresia comprometida com a causa. Já assistenciou centenas de famílias ao longo desses 7 anos. As pessoas pegavam com tanta força e cada manifestação, a celebração, a gente via o quanto aqueles corações estavam comprometidos. Então isso foi o peso assim bem positivo em cada conquista, todo mundo celebrando muito, todo mundo torcendo muito. Então isso nos enchia de força. Olha, o povo pegou, o povo está desejando tanto quanto a gente. Então a gente pode dizer que cada conquista aqui superou, nunca foi empatado, não, nem ficou aquém, sempre foi superado mesmo. Então, as salvações, as curas, né? Meu Deus, era tudo ao mesmo tempo. Muita coisa. Então, a gente sempre teve muito o que celebrar. Tem pressão? Tem, mas também tem muita celebração. Muita alegria. O que dá mais prazer é que a fé começou a operar na vida das pessoas. Então, pessoas quitando carro, quitando casa, pagando suas dívidas, pessoas eram curadas. Nós tivemos mais de 7 pessoas, ou 8, se eu não me estou bem lembrado aqui, que foram curadas de câncer na nossa igreja. Né? Então, assim, nós não estamos usando pessoas para construir isso é o que a gente sempre fala nesse ministério, para construir uma igreja bonita e excelente. Não, nós estamos usando a igreja para construir grandes pessoas, né? Ministrando ao coração delas sobre fé, sobre cura, sobre excelência, sobre cultura, e tudo isso as pessoas têm desfrutado de todo esse ambiente que foi construído debaixo de oração, de muita pressão, de oração, de consagração, de entrega, e nós temos visto isso aí, o que Deus está fazendo. E Deus tem mais para fazer. Nesses 7 anos, a fé foi ensinada e praticada. A cada novo desafio, uma convicção da vitória e uma celebração mesmo antes de acontecer. Nesses 7 anos, conhecemos o sobrenatural de Deus, não só de ouvir falar, mas de vivenciar dia a dia seus grandes feitos. Sem dúvida alguma, são 7 anos de rompimento no sobrenatural, de glórias maiores, de recursos multiplicados, de aceleração e abundância, do extraordinário de Deus e da porção dobrada de provisão.